Shalom, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos gravando esses pequenos vídeos para ministrar a palavra do Senhor para todos aqueles que nos ouvem, nossos amigos, pastores, evangelistas, mestres, profetas, apóstolos. Nosso tema aqui é tema da unidade, que eu tenho ministrado nas igrejas nos últimos dias, apresentando um estudo de caráter doutrinário, para que vocês possam entender que a palavra de Deus ela é muito clara, muito objetiva e muito direta. E nós precisamos entender que tem certas coisas na igreja, no reino de Deus, que quando nós falamos palavra doutrinária, doutrina do Senhor, são palavras que você obedece ou obedece. Não há alternativa para você desobedecer. Ou seja, não é questão de interpretação de algum teólogo disso ou daquilo. É o que diz a palavra, é a retidão da palavra, é o que a palavra nos mostra e que você tem que obedecer porque é fundamentado na vontade de Deus e o nosso Deus é soberano. Então, o primeiro tema que nós estamos desenvolvendo é o tema da unidade. Eu vou fazer vídeos bem curtos, com menos de 5 minutos, para você não ter problema de ficar muito tempo assistindo e não conseguir assistir tudo. Então, rapidamente você pode assistir no carro, na rua, no ônibus, na televisão, na sua casa, onde você estiver, você pode assistir. Então hoje eu quero começar falando sobre unidade. O nosso Deus, irmãos, ele nunca, jamais opera onde não existe unidade. A unidade é um dos primeiros fundamentos do reino de Deus. Então o nosso Deus é um Deus de unidade que age dentro da unidade. Ele nunca vai agir fora da unidade. Pode ser, irmão, unidade na igreja, no trabalho, na família, no casamento, nos negócios, na sociedade, na empresa, em qualquer lugar onde você observar a operação divina, creia que o Senhor só opera se encontrar unidade. Onde tem quebra de unidade, ele não vai operar, de jeito nenhum. Porque o Senhor, ele é muito sábio no que ele diz, não pode voltar atrás no que ele falou e ele tem que fazer do jeito que ele determinou. Isso é doutrina. A unidade cristã, a unidade do cristão, a unidade do evangélico, a unidade dos filhos de Deus, ela é poderosa para nos fazer vitoriosos. E saindo dela, Deus deixa de operar. Então nós precisamos entender perfeitamente isso e não criarmos opiniões diferentes ou divergentes da palavra de Deus, né? Nós podemos ver isso claramente em todas as histórias bíblicas. Onde houve quebra de unidade, o Senhor deixou de operar. E é isso que nós queremos ministrar aqui para que você possa entender. Hoje, irmãos, um dos maiores problemas, talvez o maior problema da igreja em qualquer parte do mundo hoje, seja a falta de unidade. Dentro de uma igreja, a gente já encontra falta de unidade. E percebemos que por haver falta de unidade, a igreja não prospera, não cresce. E às vezes os pastores que deveriam mostrar, pregar, ensinar e disciplinar a igreja nesse fundamento, eles não fazem. E eles sofrem por causa disso. E aí Deus não consegue operar de jeito nenhum. Quando o Senhor um dia resolveu passear na terra, disse, vamos descer a terra para ver o que está acontecendo. Ele desceu uma cidade chamada Babel, e quando ele chegou em Babel, ele disse assim, olha, o povo está reunido como se fosse um só homem. Eles agora estão unidos. Olha que ele está falando de uma unidade contra ele, porque eles estavam construindo um grande edifício, uma grande construção para governar o mundo, queriam governar o mundo ali. Então eles estavam unidos nesse propósito. E o Senhor disse, por eles estarem unidos, nada mais será impossível para eles. Irmãos, preste atenção que Deus está falando dos inimigos. Os inimigos unidos contra ele, o próprio Senhor diz que nada mais seria impossível para eles. Aí o Senhor, para não deixar essa unidade do mal prosperar contra o reino dele, ele então teve que agir, dividir as pessoas, fez a distribuição das línguas, dividiu em pelo menos 4 idiomas básicos, né? E daí o homem se dividiu e não pôde mais enfrentar Deus com a sua unidade. Mas fica aqui a lição de que o próprio Deus disse, o próprio Senhor disse, o próprio Hashem falou para nós, que nada seria impossível para eles. Agora, vocês imaginem, se nós que somos do bem, somos do Senhor, somos filhos de Deus, fazemos parte do reino eterno do Senhor, vivemos do reino, a nossa unidade, o que seria possível fazer nessa terra se nós estivéssemos unidos, como Deus operaria no nosso meio,
Como Deus faria maravilhas no nosso meio se houvesse uma unidade perfeita entre nós, numa pequena igreja que fosse. Haver unidade, Deus operaria. Mas a gente vê que há uma quebra de unidade muito forte e isso prejudica substancialmente a igreja e o progresso da igreja. Então, esse vai ser todo o nosso tema nesses pequenos vídeos que nós vamos ministrar. Esse é o primeiro. Nós vamos mostrar isso falando do fundamento da unidade e entrando em detalhes na igreja para você ver como é que as igrejas estão paradas, amordaçadas, amarradas, impedidas de crescer pela quebra da unidade. Não tem unidade da igreja. Irmãos que estão vivendo dentro da igreja, irmãos que estão vivendo dentro da comunidade, mas não se amam, não se respeitam, não se conectam. Tem irmãos falando mal de irmãos, isso é quebra de unidade. E o próximo vídeo que eu vou falar é sobre justamente isso. Aqueles irmãos dentro da igreja que quebram, que rompem a unidade da igreja, são destruidores da unidade, quebradores da unidade. É por isso que eles impedem a igreja de crescer. E, lamentavelmente, serão punidos na hora certa, pelo Senhor, é claro. E eles vão saber a responsabilidade ou a irresponsabilidade que tiveram quebrando a unidade da igreja. Então, fique conosco. Esse é o primeiro vídeo. Depois estaremos liberando o segundo, terceiro, quarto e assim por diante. O Senhor abençoe poderosamente vocês e vamos formar a nossa unidade na presença do Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach, que é o nosso Rei e Senhor. Amém. Glória a Deus e até lá.